E repito, e o STJ como se estivesse em Nárnia, querendo agora regular o que os pais fazem dentro da sua própria casa com seus filhos. Ministro Gilmar Mendes, arquivou um processo contra um doleiro de 240 milhões de dólares, mais um caso da Lava Jato que envolvia movimentações suspeitas, mas Gilmar Mendes determinou o arquivamento da ação penal contra o doleiro Shaya Mograbi, investigado então na Operação Lava Jato, que teria movimentado essa quantia milionária entre 2011 e 2017. O doleiro estava envolvido, segundo investigações, na Operação Fatura Exposta, que revelou fraudes na compra de próteses para hospitais públicos. O ministro alegou que as delações com os doleiros Vinícius Clarey e Juca Bala não foram confirmadas por provas concretas. Doutor Marcília, Gilmar não é novo a esse tipo de decisões. Eu me lembro, assim, e posso estar enganado da data, mas em 2016, se não me engano, ele mandou soltar 2 vezes o Jacó Barata lá no Rio de Janeiro, do qual, inclusive, se não me engano, participou do casamento da filha, né, no Copacabana Palace, entre outras coisas, entre outras liberações, decisões de liberar políticos que, pelo menos, eram conhecidos do mesmo Gilmar. A impunidade está livre e solta no Brasil, já que temos casos como esses, por exemplo? Tá livre e solta. A gente, olha só, se a gente colocar tudo numa perspectiva, né? A gente estava falando aqui, uma cabeleireira passa o batom numa estátua, pega 14 anos. A Lava Jato, por sua vez, é soterrada no Brasil e todo mundo que, enfim, cometeu corrupção durante toda a Lava Jato é solto e o dinheiro a eles devolvido. Enquanto isso, o STJ está preocupado se os pais deram ou não deram vacina para os seus filhos e dizem que isso é negligência. Então, olha, esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Enquanto enquanto quem comete ilícito é solto, aquele que não comete ilícito é preso, e o STJ olhando para a vacina, para o que os pais fazem dentro das suas próprias casas. O Brasil, o caos, a desorganização do Brasil está resumida a isso. É interessante que a gente percebe, inclusive, como esses inquéritos todos, que estão, inquérito do golpe, os réus do dia 8, quanto mais as punições deles vão sendo feitas, por outro lado, né, nos bastidores dos holofotes, né, por trás dos holofotes, nas sombras dos holofotes, a Lava Jato vai aos poucos sendo soterrada, seja com o ministro Dias Toffoli, seja com essas decisões do ministro Gilmar. Isso é algo que, enfim, do ponto de vista jurídico, a gente não pode conceber. Então, um é por conluio, o outro é porque as provas não foram suficientes. A pessoa vai lá e afirma que fez, não, mas as provas não são suficientes. Afirma que tá aqui, ó, eu entrego o dinheiro. Não, mas calma lá, não entregue o dinheiro não ainda, que as provas não estão suficientes sobre você. Quer dizer, a gente está onde? Não tem como você levar a sério, não tem como a gente manter a credibilidade jurídica de um país dessa forma. Ou a gente entra nos trilhos, entrar nos trilhos significa voltarmos a algum tipo de proporcionalidade. Não precisamos voltar à Lava Jato, porque a Lava Jato nunca mais vai acontecer. Ficou bem claro. A gente precisa entender isso. Ninguém mais, nenhum procurador mais, nenhum juiz mais vai ter coragem de fazer o que os procuradores e os juízes da Lava Jato se propuseram a fazer. Erraram, acertaram, não importa, mas se propuseram a fazer. Todo mundo já entendeu como funciona o Brasil, mesmo os mais novos que estão hoje dentro do judiciário ou dentro dos poderes da República. Então, a gente podia pelo menos retomar a proporcionalidade. Olha, rouba, mas não rouba tanto, pune quem não fez nada, mas também não exagera. Pelo menos um pouco de proporcionalidade. A gente precisa retomar, ao menos isso, se a gente quiser seguir daqui por diante. O que não dá é para soltar todo mundo do Lava Jato, devolver o dinheiro deles e ficar prendendo quem picha estátua de batom. Isso, e repito, e o STJ como se estivesse em Nárnia, querendo agora regular o que os pais fazem dentro da sua própria casa com seus filhos. Ou a gente realmente põe minimamente o Brasil em ordem, ou a gente precisa, enfim, pedir asilo à Venezuela. O Lula está investindo cada vez mais em campanhas publicitárias para tentar recuperar uma popularidade em queda. O governo gasta milhões de reais em propaganda após o recorde de rejeição. O Palácio do Planalto lança uma série de campanhas publicitárias para melhorar a imagem de Lula após a queda nos índices de aprovação. A estratégia foca em 3 frentes:
proposta de isenção no imposto de renda para salários até R$ 5.000, resgate de símbolos nacionais e divulgação de programas sociais, e a ação surge após a Datafolha mostrar o pior índice de aprovação do governo, com apenas 24% que consideravam o trabalho ótimo ou bom e uma rejeição recorde de 41%. O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Sidônio Palmeira, estabeleceu um prazo de 3 meses para reverter o desgaste da gestão. Doutor Marcília, temos, então, um governo que não consegue sequer fechar o orçamento no 0 a 0, se será o terceiro ano consecutivo de déficit, e mesmo assim, gastos com propaganda oficial para tentar reverter uma impopularidade que deriva do próprio trabalho do governo. Esses gastos estão liberados. Ô Cauti, quem não faz nada conta história, né? É simples assim. Quem não tem um fato real para apresentar, faz publicidade, investe em publicidade. Se você faz, você investe no que está fazendo. Se você não faz, você investe na história que você vai contar a história do que está fazendo. Se você procurar no percurso histórico de todos os regimes autoritários, todos os regimes até totalitários, não precisa ir muito longe, vá para trás algumas poucas décadas e perceba que sempre a propaganda é a alma do negócio, sempre a propaganda e a publicidade. A gente, em geral, diferencia até isso, né? Publicidade como algo mais comercial e a propaganda como realmente algo de Estado. E a propaganda de Estado, ou o Ministério da Propaganda, acabam sendo sempre relevantes para governos ou que não tem o que contar porque não fez nada, ou que, enfim, são autoritários e querem esconder o seu próprio autoritarismo. Eu acho que esse governo tem essas duas coisas na mão. Não fez nada, então precisa contar a história. E também tem um autoritarismo muito indigesto, sobretudo em parceria com o Poder Judiciário, que ele quer esconder e que ele não quer expor. A gente tem, então, que colocar o Sidônio aí como o mestre de cerimônias de tudo. A gente tem que colocar, que eu digo governo, tem que colocar todos os seus bilhões, aliás, todos os nossos bilhões, todos os bilhões que estão aqui no nosso bolso à disposição da publicidade para ver se as pessoas se convencem daquilo que elas não enxergam na prática. Você precisa convencer a pessoa pela história, pelo blá blá blá, né, daquilo que ela não está vendo na prática. Então você não tem picanha, mas eu vou contar para você que a picanha não é tão boa, mas tem outra coisa que é melhor. Você está vendo a economia em frangalhos? Mas peraí, veja como isso é bom. É assim que funciona esse governo, do início ao fim. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.